poderia dizer mais sobre Nimrod, porque o texto bíblico diz que ele era caçador diante do Senhor. Podemos. Volta comigo então, lá em Gênesis, capítulo 10, versículo 8. Ó. Versículo 8. Cush gerou Nimrod. Então nós estamos aqui dentro ainda das famílias da terra, quando eles estão virando os países, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Depois daquela terra saiu ele para a Assíria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá, e entre Nínive e Calá, grande cidade de Rezém. E aí termina a história. Olha só, porque só de Nimrod ela é interessante, até porque ela é uma história confusa, para a gente poder fazer a ligação. O Nimrod, ele foi, na época dele, na época que ele existiu, um cara especial, um cara diferenciado, um grande líder, um grande fundador de cidades que se tornaram cidades importantes, se tornaram impérios depois no futuro, que fez com que, quando aconteceu a Torre de Babel, ou a condição de Babel, essas cidades se tornassem polos de algumas dessas nações ou dessas famílias da terra que depois se tornaram países, se tornaram cidades. No início, o Nimrod, ele era um cara joia, ele era um cara de Deus, ele era um cara que estava fazendo as coisas a partir de um direcionamento de Deus, a partir do poder de Deus, da influência de Deus, tá? Então ele começa todas essas ações dele aqui, de alguma maneira, positivamente, construindo positivamente. Todas essas situações. Nós não sabemos em que momento específico o Nimrod se torna um ícone de perversão contra Deus. Porque o que nós vamos descobrir é que nas construções antigas dos povos primevos ali, os sumérios, os acadianos, os assírios, os babilônicos, Nimrod, ele se tornou uma espécie de ser divinizado por eles e depois virou uma divindade entre eles. Então, nós não sabemos exatamente se foi o próprio Nimrod que se desviou no caminho e se tratou como Deus, logo depois que ele constrói Babel e todos aqueles ali, que partiu dele especificamente a Torre de Babel, ou se partiu de um descendente dele que se pôs sobre os demais, essa ideia. Mas o que nós vamos saber é que, no início, ele estava com Deus, e ele era um cara que faz as coisas a partir do direcionamento de Deus, mas ou ele ou os seus descendentes imediatos se afastam de Deus e são as pessoas que passam a ter essa ideia do Babel, de que nós não precisamos mais de Deus, vamos fazer as coisas a gente mesmo, vamos construir uma torre que chegue até os céus e nós nos faremos deuses e seremos semelhantes ao Altíssimo e agora nós teremos adoração para nós. Isso torna o Nimrod um dos primeiros falsos deuses, ou a imagem dele, uma das primeiras imagens de falsos deuses que começa a promover a idolatria. E aí, a partir de então, essas famílias da terra se tornam famílias idólatras, como era o próprio Abraão. Porque Abraão, quando é chamado por Deus, ele mesmo era idólatra. Ele idolatrava os deuses. Aqui, provavelmente, o próprio Nimrod era uma das divindades que o Abraão idolatrava quando ele vive em Ur dos Caldeus. E que Deus chama ele para separar ele, para poder então começar a quebrar a idolatria. Só não sabemos exatamente se foi
o próprio que faz isso, ou se pessoas usando o nome dele, descendentes dele ou líderes nomeados por ele que fazem então essa promoção da idolatria futuramente. E se você gostou dessa resposta e quiser estudar com a gente, acessa aqui embaixo o link para você poder estudar junto com a gente, fazer o nosso seminário. Vai ser um prazer ter você junto com a gente.